Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal e hoje eu vou tirar uma dúvida que surgiu nos comentários daquele vídeo anterior meu, né? Eu fiz aquele vídeo de como trocar a memória RAM ali e tudo mais e o pessoal pergunta às vezes, mas atenção, velocidade, uma coisa do tipo. Atenção, eu falei muito rápido que você tinha que usar a mesma. Só que o pessoal começou a ter dúvida do que é DDR3L e o que é DDR3. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje para tirar essa dúvida. Mas antes, claro, não se esqueça, se inscreve no canal, gente. É muito rápido, muito fácil. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo do vídeo que aparece, né? Inscrever-se. Clica nele. Fazendo isso, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você recebe a notificação direta. Ajuda o canal a crescer. Então, se você gosta do conteúdo que a gente traz para você, apoia aí o canal, se inscreve aí, beleza? E também, claro, né, devido ao coronavírus, eu não estou na minha oficina aqui, né? Estou em casa, né? Então o cenário é um pouquinho diferente. Mas vamos, sem mais delongas, começar lá. Então, DDR3 comum. O que é essa memória, né? Ela foi lançada ali por volta de 2007. Ela opera com 1.5 volts. Ah, outra coisa, gente, antes de mais nada, eu não vou falar, tipo, exatamente, assim, qual a vantagem da DDR3 para DDR2, algo do tipo. Eu quero explorar só a diferença de DDR3, DDR3L, DDR3U, LP, DDR3, tá? Então, vamos lá. Atenção, 1,5 volt. Ela pode ser usada tanto em computador de mesa quanto em notebooks, né? E aqui é o padrão delas de velocidade, tá? Então DDR3 800, DDR3 1066, né? Esse daí, na verdade, não é o clock, tá? Muita gente confunde, 1066 MHz. Não é. É 1066, é a taxa de transferência da memória, tá? É só isso. E também confunde com o pico de transferência, que uma DDR3 1600, por exemplo, na verdade é uma PC3 12800. Então fica essa confusão aí no ar, mas é essa tabela que vocês podem seguir, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho lá um pente de notebook, DDR3, PC3 12800, normal, padrão, nem fala tensão, porque se ele não fala tensão e fala DDR3, é a DDR3 padrão de 1,5 volt. Já essa da Kingston para PC, por exemplo, ela coloca aqui 1,5 volt, então você tem certeza que é a DDR3 padrão. Aí o que acontece? Aí, por volta de 2010, saiu a DDR3L, tá? L é de Low Voltage, tá? Por quê? Ela baixou a tensão de 1.5 volts para 1.35. Qual a grande vantagem disso? Por que abaixou a tensão? Quando você abaixa a tensão nesse tipo de equipamento, né, você economiza energia. Então, as memórias DDR3L, elas são até 15% mais econômicas do que uma DDR3 comum. Isso faz muita diferença no notebook, por exemplo. Né? Então, ela pode ser usada em computadores, mas notebooks também. O padrão de velocidade dela não muda nada, tá, gente? A velocidade é a mesma, a frequência de barramento é a mesma, tudo é o mesmo, até o código é o mesmo. A única coisa que muda é que você põe um L na frente, PC3L ou DDR3L. E aí que começa o problema. Presta atenção nisso. Você tem dois pentes de memória, por exemplo, uma DDR3 e uma DDR3L. E os slots, né? Por exemplo, notebook, alguns só aceitam, tem um slot que só aceita DDR3L, porque a placa-mãe fornece 1.35, né? E os slots comuns de DDR3. Você pode pôr, obviamente, DDR3 no slot dela, DDR3L no slot dela. Você não pode pôr uma DDR3 no slot de uma DDR3L. Mas você pode pôr uma DDR3L num slot comum de DDR3. Por quê? Ela funciona com ponto .35, mas ela pode funcionar com uma tensão maior, não tem problema nenhum, tá? Olha que interessante, mas você não pode fazer o contrário. Aí, por exemplo, esse exemplo de notebook, né? Ele coloca aqui, ó, 4 GB DDR3L e até coloca 1.35 volts na frente. Então você tem certeza que ela é esse modelo. Já esse daqui, ele não coloca DDR3L, mas ele ainda continua pondo atenção, 1.35 volts. Então você tem certeza que ela é uma DDR3L. E aqui ele coloca PC3L e não coloca tensão, mas, sabe, entendeu? Cada fabricante coloca de um jeito, tá? Aí temos a DDR3U. U é de Ultra Low Voltage, tá? Ela, por volta de 2011 que elas começaram a surgir, a ideia dela é o quê? Baixar mais ainda a tensão, ser mais econômica ainda. Então ela baixou de 1.35 para 1.25. Com isso, ela conseguiu mais 10% ainda de economia de energia, tá? Pode ser também usado em notebooks e computadores de mesa, só que é um tipo de memória já um pouco mais rara de encontrar, tá, gente? Não é tão comum. A ideia dela é a mesma coisa, velocidade, tudo compatível, né? Só atenção que não. Então você tem DDR3U e PC3U, tá? E a ideia dos slots, a compatibilidade é a mesma coisa. Você tem os 3 tipos de memória e os 3 tipos de slot. Cada um, obviamente, aceita o seu. Aí você pode pôr uma DDR3U ou uma DDR3L no slot de uma DDR3 comum.
Você pode pôr uma DDR3U no slot de uma DDR3L, só que daí você não pode pôr, por exemplo, uma DDR3L num soquete DDR3U, ou pôr uma DDR3, por exemplo, nem no L nem no U. Então é complicado, gente, essa mistura. Então tem que ter cuidado na hora que você vai comprar memória para não ter esse problema, tá? O exemplo aqui, tá vendo? Essa daqui ela não coloca PC3U, mas coloca 1.25 volts, beleza? E esse outro aqui para computador, né, ele coloca PC3U e não coloca tensão, então você tem certeza que é. Gente, toma cuidado com essas coisas, tá? Porque geralmente lojas, principalmente online, alguma coisa do tipo, anuncia lá, memória DDR3 1066 e não fala se é L ou U. Às vezes, só na descriçãozinha do item, coloca lá, tensão de operação 1.35 volts, né? O que você tem que fazer nesse caso? Pega o modelo por exemplo, Corsair, o modelo lá, entendeu? Procura no site da Corsair para ver se aquilo é de 1.5, de 1.35 volts, tá? Então confere bastante antes de comprar, tá, gente? Para não ter esse problema. E por fim, a LPDDR3, tá? O que é isso? LP de Low Power. Lá por volta de 2012 que ela foi lançada oficialmente, e a ideia dela é diminuir mais ainda a tensão. Então, em vez de 1.25, eu vou para 1.2, tá? Ou seja, eu consigo quase 30% de economia quando comparado com a DDR3 comum fazendo isso, tá? A ideia dela é para ser usada somente em dispositivos portáteis aí, vamos dizer, mais tecnológicos, tá? Então, assim, tablets, smartphones, né, celulares, né, ou notebooks muito específicos. E ela é soldada direto na placa, você nunca vai ver um pente dela, tá? Ela é sempre o chipzinho soldado direto. Por exemplo, Microsoft Surface Pro 3 tem ela, iPhone 5S, iPhone 6 tem, Galaxy S4 foi o primeiro smartphone aí das linhas mais atuais a usar ele direto, tá vendo? Aqui, ó, ele é soldado direto na placa. E o MacBook Air também, ele tem memória LPDDR3 soldado direto na placa. E vários outros dispositivos, tá? Vários outros smartphones usam, né? Não é só o iPhone 5S, 6 e o S4, tá? Tem aí bastante modelos que usam esse tipo de memória aí. Isso aqui é só alguns exemplos, tá joia? Bom, gente, é isso. Eu espero bastante que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha aqui embaixo. Comenta, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo também, né? E não se esquece, por favor, se inscreve no canal de novo, vou reforçar. Clica nesse botão vermelho aqui embaixo, gente, por favor, ajuda a divulgar o canal crescer, né? Quanto mais inscritos, mais visualizações aí, mais conteúdo eu vou conseguindo trazer para vocês, tá joia? Então, muito obrigado e até a próxima.